Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao canal Luz da Espiritualidade. Não se esqueçam de se inscrever no canal e tocar o sininho. Hoje estamos encerrando o ciclo dos três vídeos sobre os milagres sob a ótica do livro A Gênese, que é o último livro da codificação espírita, das obras básicas. Então, a gente vai falar um pouquinho hoje do capítulo 15, que trata dos milagres no Evangelho. Então a gente começa explicando um pouquinho da condição espiritual de Jesus. Então, lá no Livro dos Espíritos, na pergunta 625, quando Kardec indaga a equipe do Espírito Verdade, quem seria aquele espírito mais evoluído do planeta, aquele que nos serviria de guia e modelo, a equipe espiritual foi muito clara dizendo que seria Jesus. Então Jesus, pela sua qualidade enquanto espírito, pela sua capacidade, seu nível de evolução, ele tinha o poder no pensamento dele de transformar os fluidos que existiam ao seu redor, operando aquilo que conceitualmente para a gente seriam os milagres, e que a gente já viu nos vídeos anteriores, que na acepção própria do termo mesmo ele não existe. O fato existe, só não é miraculoso no sentido de ser fora das leis da natureza. Então, repare que em alguns momentos do Evangelho, Jesus vai dizer o seguinte: vocês que são pessoas, vamos dizer, comuns, se vocês tivessem a fé do tamanho do grão de mostarda, vocês fariam isso e muito mais. Então, Jesus colocou de forma muito clara que qualquer um de nós seríamos capazes de fazer aquelas mesmas coisas que ele fazia. Então, por que não fazemos ainda essas mesmas coisas em geral? Porque nós ainda não temos o grau de evolução, de entendimento e de pureza dos nossos sentimentos, do nosso pensamento, para transmitir a esses fluidos que estão na nossa interface entre o nosso espírito e o corpo físico, constituindo aquilo que seria o nosso perispírito. Então, o que é que acontece? Em alguns momentos, e a gente tem vários exemplos das curas que Jesus proporcionou durante a sua passagem aqui, nesse capítulo 15 do livro A Gênese, mas a gente vai se ater a uma delas, que é a cura de um cego de nascença. Então Jesus cospe no chão, faz uma lama, passa nos olhos desse cego e manda ele se limpar, se lavar no tanque de Siloé. E depois ele volta enxergando. Então ele, com a sua vontade, Jesus com a vontade, com o desejo, imprime aquele fluido, imprime aquela lama uma condição fluídica que faz com que de alguma forma haja uma restituição celular, mesmo sendo um caso de uma pessoa cega de nascença. Porque essa abordagem traz para a gente uma crença mais fortalecida. Porque mesmo nos dias atuais a gente vê, de ordinário nos centros e até em outros templos também, acontecerem curas que não têm explicação de forma pela medicina tradicional. A gente não vai ter explicação. Então, a explicação mais racional seria que, em algum momento, alguns espíritos, através desses fluidos que são impregnados de uma vontade, de um desejo superior, possa proporcionar a modificação daquela estrutura fluídica do ser que está doente, que está passando por aquela dificuldade. Então, isso tira vamos dizer assim, a imagem de que aquelas ações que eram realizadas por Jesus está no campo campo fora da natureza. E a gente sabe que tudo obedece às leis naturais, como a gente bem viu nos vídeos anteriores. Então, o que nos falta ainda hoje, talvez, seja a condição da gente estar realizando todos aqueles fenômenos de forma corriqueira, porque a nossa condição não permite. A gente tem uma estrada muito longa ainda pela frente. Mas, em outros momentos, por exemplo, no momento que a mulher que sofre há muito tempo de uma hemorragia, que mais de 3 anos que ela vinha sofrendo com hemorragia, e de repente ela vai no meio da multidão, toca as vestes de Jesus, e ela na mesma hora sente estancar, que cessa a hemorragia, e Jesus olha para Pedro e diz: alguém me tocou. E Pedro: como pode alguém ter te tocado se tem uma multidão aqui? E ele diz: porque de mim saiu virtude. Então, naquele momento, a moça, segurando nas vestes de Jesus, sentindo a resolução dos seus problemas,
há uma corrente, na verdade, uma corrente fluídica de uma pessoa que tem uma necessidade, que tem, na verdade, o desejo e a fé de que algo aconteça e modifique a sua vida, e aquele que tem a capacidade, no caso de Jesus, que tinha uma capacidade no limite superior do que vamos dizer assim, do que é imaginável para a gente, dele sai de forma natural, mesmo sem ele ter direcionado a vontade para que aquilo ocorresse. Porque há um fluxo do que tem mais para o que tem menos, e o que tem menos, com um desejo muito grande, termina absorvendo aquela energia fluídica. Então, se a gente observar todos esses movimentos de curas, por exemplo, que são exemplificadas no Evangelho, trazidas no Evangelho, elas têm explicação através das leis dos fluidos. E Jesus, sendo o espírito mais elevado que passou pela terra, obviamente ele tinha a capacidade de, pela sua vontade, pelo poder do seu pensamento, operar esses fluidos e fazer com que tudo aquilo acontecesse. E mais, ainda deixou para a gente a certeza absoluta de que um dia a gente também terá condições de fazer tudo isso, pois nada disso está fora das leis da natureza. Isso tudo são coisas naturais e que, infelizmente, pela nossa condição ainda de bastante atraso na nossa evolução, a gente ainda não consegue fazer com que isso seja uma coisa comum, mas que a gente observa isso com muita frequência, muitos relatos que temos, por exemplo, de curas espontâneas, curas através do magnetismo. Então, pessoalmente, nós conhecemos vários casos, então não é uma coisa que está fora da realidade. Basta que a gente continue se dedicando, estudando, tentando se melhorar, para que um dia a gente possa perceber isso com mais frequência em nossas vidas. Então fica a dica aí, capítulo 15 do livro A Gênese. Não se esqueçam de deixar o seu like e de compartilhar.